Opa! Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui, vamos bater um papo bem bacana com o colega Diógenes Calheiros. Hoje o bicho vai pegar, o tema é importante, o tema é relevante, o tema é espinhoso, rapaz. E vamos lá, bater um papo aqui amigável. Já vou chamar ele Diógenes Calheiros. Seja bem-vindo, meu jovem. Prazer estar aqui com você, Nestor. Legal. Então, hoje, fala um pouquinho sobre você aí, sobre sua formação, onde você mora, deixa o povão te conhecer. Opa, então, meu nome é Diógenes Calheiros, eu sou um paulista que mora em Natal, a capital do Rio Grande do Norte, como dizem, a capital espacial do Brasil. Tem esse nomezinho porque aqui nós tínhamos, antes da base de Alcântara, era aqui a base que lançava foguetes para o espaço. Né? É chamada capital espacial do Brasil, a terra do folclorista Câmara Cascudo, o maior nome do folclore nacional. E eu sou técnico de segurança do trabalho, eu tenho uma formação superior em História, então me divido entre a área de segurança do trabalho e a área de ensino da História. A área essa que estou já um tempinho afastado por me dedicar a essa paixão que é a área de segurança do trabalho e a construção civil, né? Também estou na minha pós-graduação na área de segurança do trabalho, né? Já o Nestor já me convidou uma vez para bater um papo sobre construção civil. Tá o quê? Tá com uns 6 meses, eu acho, né? Que teve aquela nossa live e até hoje repercute, né? Ontem mesmo, um cara, eu vi tua live com o Nestor, eu queria tirar umas dúvidas contigo. Tem como? Não, fica à vontade. O cara repercutiu, viu? Veio uns seguidores aí. Que bom. Fico feliz, fico feliz. Você é um cara do bem. Muito bom quando isso acontece. Bom, e para quem não me conhece, sou o Nestor da Brunet, sou técnico de segurança do trabalho, coach palestrante, um apaixonado pela segurança do trabalho, o marido da Karina, o pai da Heloísa, o pai da Mariana e o pai da Laila. Vovô do Oliver. Eita, já só avô. Olha os cabelos brancos aí. Tá parecendo o Faustão, né? O Faustão que faz o nome. O nome tal, filho do céu. Então, hoje, nosso assunto aqui, nós estamos gravando o vídeo, passando aquele ao vivo, e nós estamos, em nome da Anateste, né, conversando sobre isso e trazendo ideias que são conflitantes em alguns pontos, porque eu e o Diógenes somos amigos, mas a gente tem pontos diferentes, visões diferentes a respeito da terceirização do SESMIT, né, da possível terceirização do SESMIT. E a gente resolveu justamente bater um papo para poder alinhar as ideias, para poder conversar um pouquinho sobre essas nossas visões divergentes e aproveitar e levar você também, que está indeciso ou que quer ver um pouco mais sobre isso, para você poder pensar sobre isso também, trocar uma ideia sobre isso. Bom, então vamos lá, vamos começar, e eu já vou deixar o Diógenes com microfones abertos aqui. Diógenes, pontos negativos. Se você quiser dizer um, ou quiser dizer dois, ou já quiser falar tudo, ou só em parte, fica à vontade, meu jovem. Então, vamos falando e você pode me interromper sempre que for necessidade, tá? Vamos bater um papo mesmo, né? Primeiro, Nestor, muito obrigado pelo aceitar, né? A gente já estava discutindo esse assunto há um tempinho, né? Nos nossos WhatsApps da vida, né? E aí tivemos essa ideia, entendeu? E como você sabe, eu lhe respeito bastante e também sinto um respeito por você. Então, acredito que a gente só tem a evoluir com isso, né? Eu estou aberto a mudar de ideia. Né? Mas é o seguinte, a primeira coisa que eu me questiono é o seguinte. Eu me lembro muito bem desse dia, quando Rogério Marinho, que até então era secretário de Trabalho do Ministério da Economia, ele colocou que ia haver, no evento, ele colocou que ia haver umas mudanças, ia fazer uma reforma geral, melhor dizendo, né? Não foi essa palavra que ele usou, mas uma reforma nas NRs. Eu
fiquei logo esperto, porque o Rogério Marinho, ele é daqui do estado, né? Foi ele que encampou enquanto deputado da CLT. Então, eu fiquei, puxa, o cara vai mexer nas NRs, né? Então, eu fiquei logo preocupado. E dias depois, o presidente, no seu Twitter, também colocou que ia mexer em 90% das NRs, né? Bem, eu fiquei bastante preocupado, mas com o passar do tempo, essa preocupação minha se desfez, porque eu vejo que esta atualização aí das NRs, elas são muito boas, a exemplo da NR1 e da NR18, né? Que são assim, as que eu mais acompanhei, que eu mais estudei. Inclusive, do Participa, eu dei algumas sugestões que não foram aceitas. Não foram aceitas, né? Eles vão perder, vou me vingar um dia deles. Mas, brincadeira à parte, eu penso assim, em que a terceirização do Sensbit, ela moderniza o Sensbit? Em que a terceirização do Sensbit, se a ideia das NRs é modernizar, é se atualizar, é colocar em dia, né? Algumas NRs têm, sei lá, 40 anos, né? E para cá mudou muita coisa no mundo do trabalho. Então, em que essa terceirização do Sensbit, ela muda? Então, foi o primeiro questionamento. E eu não vi, assim, grandes... Eu fiquei bastante preocupado com isso, né? Porque o Sensbit, que ele teve grandes avanços, ele contribuiu, ele também foi uma grande contribuição para a redução de acidentes no Brasil, né? Ele teve uma contribuição bastante significativa, a criação do Sensbit, seus, sei lá, 35, 40 anos, não sei dizer ao certo, mas ele precisa, sim, de uma reforma, né? Como falei, o mundo do trabalho é outro. Hoje a gente está precisando de um Sensbit mais forte, um Sensbit que tenha não seja somente um serviço especializado em saúde e segurança do trabalho, mas que ele seja mais um departamento próximo à gerência, com poder de decisão, com poder sem compromissos com o cronograma, mas com compromissos com a produção, com a qualidade, que participe ativamente, não seja um departamento de uma diretoria, mas esteja assim lá depois do céu, né, depois do presidente, tem a direção, e tem uma direção de segurança do trabalho, com poder de intervir. Né? Não aquele técnico, lá onde eu trabalho, eu tenho o poder de intervir numa máquina e parar uma betoneira. Não é disso que eu estou falando. É de intervir mesmo no processo de trabalho. E também que necessite que esse técnico de segurança do trabalho, que esse engenheiro de segurança do trabalho, esse Sensbit, a parte do Sensbit ligado à parte de acidente, não à parte de saúde, na parte mais de acidente, vamos dizer assim, na parte de trabalho, ele se aproxime do trabalhador. Então, eu acho que com a terceirização, esse Sensbit que eu penso que é o que estamos precisando, não vai acontecer. Né? Então, essa é a primeira questão assim, que eu vejo nessa terceirização do Sensbit. Eu vejo uma contramão aonde que nós estamos precisando. Né? Fique à vontade. Interessante. Bom, os colegas estão perguntando aqui como é que vai funcionar essa terceirização. E é uma boa pergunta, a gente começou a falar sobre a terceirização, mas acabou não alinhando, né? Hoje em dia, o modelo que a gente tem de terceirização é aquele modelo que está lá na NR31. Né? E qual é essa terceirização? Seria, na verdade, a possibilidade do empregador terceirizar o Sensbit se ele quiser. Então, não seria, a princípio, uma terceirização obrigatória, se ele quiser. Muita gente diz, Nestor, a partir do momento que o empregador tiver essa possibilidade de terceirizar, ele vai terceirizar. E realmente, pode acontecer. É um questionamento válido. Né? Então, se ele quiser terceirizar, ele poderá terceirizar. Outra coisa que vale ressaltar é que, conforme o modelo da NR31, que está sendo usado também como referência para criar a terceirização da NR4, o modelo da NR31, que é o CESTR, ele já está vigorando, ele já está valendo.
né? Inclusive, o pessoal da comissão tripartite, o que eles dizem? Os representantes dos trabalhadores, que as mudanças da NR31 foram tão rápidas que acabou que não tinha representante do empregador lá disponível, alguma coisa assim, e a mudança passou sem que eles se dessem conta. E agora, para não permitir que a NR4 também tenha a possibilidade de terceirizar, está sendo muito difícil. Então, nós estamos nos bastidores aqui, eu sei dos bastidores, está tendo uma briga neste momento, porque o representante do empregador quer que o CESP da NR4 também tenha a possibilidade de ser terceirizado. E, de outro lado, a gente tem os representantes dos trabalhadores não querendo esse tipo de terceirização. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que a terceirização do CESP, da NR31, que está sendo usado como modelo, ela não é uma terceirização largada, digamos assim. Como assim, Nestor? Quando a gente pensa em terceirização, a gente pensa logo o quê? O cara vai poder prestar serviço numa empresa num dia, outro dia ele vai poder prestar na outra, ou às vezes ele vai poder passar 3 horas do dia numa empresa, 3 horas do dia em outra. Isso é a terceirização, é livre mercado. Mas quando a gente fala da terceirização do CSTR, que está sendo usado como modelo PNR4, a gente não vê isso acontecer. A terceirização do CSTR exige, inclusive, olha só, pasmem senhores, que o profissional do SESMIT, né, lá no caso do CSTR, seja registrado no SESMIT daquela empresa. Registrado como assim, Nestor? Carteira de trabalho? Não. Existe o registro do SESMIT no Ministério do Trabalho, né, que hoje é feito pela internet. Hoje ele se chama eSESMIT. Então, olha só que coisa. O cara, mesmo ele sendo terceirizado, ele vai está registrado no CESP daquela empresa. Então, não é que um dia ele vai poder estar em uma empresa, no outro dia ele vai poder estar em outra, não é assim. Inclusive, a NR também trouxe, a NR31, a duração da carga horária. Então, ele tem que ficar naquela empresa durante o tempo determinado específico. E lá na NR31, a carga horária do técnico de segurança diminuiu de 8 horas para 6 horas. Então, basicamente, pessoal, quando a gente fala de terceirização do CESP, nós estamos falando nesses moldes, no molde que já existe hoje e já está, inclusive, vigorando. Vigorando no sentido de foi sancionado, né? Entra em vigor em outubro agora deste ano já, que foi sancionado em outubro do ano passado. Então, o CSTR, né, o CESP da área rural, ele já vai poder ser terceirizado, se o empregador quiser, já a partir de outubro deste ano, um ano depois da data de publicação. Então, quando a gente falar de terceirização, nós estamos falando deste modelo. Este é o modelo, certo? Então, Nestor, bacana. Vai lá. Nestor, assim, eu confesso que eu não estudei a NR31, né, para emitir uma opinião, ou dar uma opinião sobre ela, entendeu? Mas, assim, o que tem me chocado bastante na terceirização do CESP, no que está sendo proposto, é o item que é o 4.71, né? O proposto, ele diz o seguinte, eu vou ter que fazer uso daqui dos meus óculos, tá? Ele diz o seguinte, a organização, ou seja, que é a empresa do caso, né? A organização pode contratar empresa especializada em serviços de segurança e saúde para atender integralmente o CESMIT em qualquer de suas modalidades, né? Então, diz o quê? Atender integralmente ao CESMIT. Pô, tá, beleza. Isso já vejo um problema nisso, né? Mas vamos para frente, né? Aí tem um itemzinho que ele diz o seguinte, que é o seguinte, a bancada do governo, que é a comissão tripartite, né? Governo, patrões e empregados, vamos dizer assim, né? Trabalhadores, empregadores e empregados. Eles querem tirar essa questão do exclusivamente, ok? Eles querem tirar exclusivamente, né? Então, a empresa especializada deverá exercer exclusivamente, eles querem tirar isso aí. O governo já disse que aprovaria sim tirar, certo? Então, eu já vejo nisso uma preocupação, certo? Porque então vai contratar uma empresa
que ela não vai atender exclusivamente às questões do SESMIT, certo? Entendeu? Então, vai ser o quê? Tem que deixar claro o seguinte, que vai ser uma empresa que vai prestar serviços da área de segurança do trabalho. E também em outras áreas que podem vir a surgir, certo? Que podem vir a surgir, entende? Então, isso já me preocupa bastante. E detalhe, assim, né? Porque é uma proposta dos empregadores e uma proposta do governo. Mas são 3, 2-1, né? Então, já me fica preocupado. Então, vai ser... Que tipo de empresa vai ser essa? Que eu posso chegar e colocar o cara do cafezinho, o cara da limpeza, o cara para ajudar lá no ADM e um técnico de segurança do trabalho, que mesmo que tenha no seu contrato social e seja exclusivamente, mas isso não está muito claro, né? Isso não está muito claro. Colocar claro o seguinte, que acho que é de 2017 as propostas de terceirizar a atividade MEI para a atividade fim. E a ideia da terceirização, isso foi muito claro para os legisladores que lá defenderam, que a ideia era sempre diminuir custos, era tirar custos. Isso foi bem claro por essa ideia, assim, ó, nós temos que diminuir custos para ter mais empregos. Essa foi a ideia dos legisladores que defendiam a terceirização, né? Então, que vai diminuir custos do SESMIT, entende? Então, isso está me preocupando bastante também, né? É isso aí. Vamos para frente. Legal, legal. Bom, eu confesso que se for retirar, fica complicado, porque o SESMIT, para funcionar no que eu defendo que pode ser uma boa estratégia, é o SESMIT que a gente consegue ver lá na NR31. Aquilo é uma boa ideia, na minha opinião, né? Sim. Bom, eu vou aproveitar e vou mostrar os meus pontos positivos e a gente segue o nosso debate, né? Vamos lá. Eu fiz aqui um mapa mental só para a coisa ficar mais visual, certo, para a gente poder ver. Quando a gente fala de tamanho do SESMIT hoje, né, só para a gente saber do que a gente está falando, isso aqui é mais um alinhamento, estima-se que hoje apenas 2% das empresas tenham SESMIT. Então, quer dizer, nós estamos falando de uma pequena quantidade de empresas. Não que isso diminua a importância, muito pelo contrário, afinal, a gente sabe que o SESMIT está nas maiores empresas. Então, muito embora ele esteja em 2%, ele está nas maiores. Isso é um fato. Um levantamento, né, inclusive está no site da própria Anateste, diz que nós temos hoje 10.457 técnicos de segurança com carteira assinada nas empresas hoje. Isso é só um alinhamento, pessoal. É o que a gente tem. Qual o impacto normal de uma terceirização? Né? O IBGE, ele mostrou que o mercado de trabalho na área de terceirizados tem aumentado de forma gradativa. E em 2018, olha só, já 22% dos trabalhadores formais eram terceirizados. E houve ainda, né, uma expectativa crescente, uma expectativa de aumento desse número. Então, a gente está vendo que, com o passar dos anos, o número de terceirizados só está aumentando e a tendência é que vá aumentar. Então, eu quero chamar vocês também para uma outra reflexão, antes da gente seguir aqui, que é o seguinte: o SESMIT, mais cedo ou mais tarde, será terceirizado. Eu não estou falando que ele tem que ser agora. Estou dizendo para você, profissional de segurança do trabalho, talvez não seja nesse governo, talvez seja no próximo. Mais cedo ou mais tarde ele será. Por quê? O SESMIT hoje, ele está na contramão do mundo. Não existe país onde a contratação do profissional de segurança é obrigatória. Então, o que a gente vê aqui no Brasil hoje, a gente só vê que é uma coisa que está na contramão do mundo. Só tem aqui. Isso é uma coisa ruim? Não estou dizendo que é ruim. Estou falando que uma hora alguém vai falar: ei, nós estamos na direção errada. O mundo todo está indo para um lado, a gente está indo para o outro.
Então, o SESMIT, nesse modelo que a gente vê, ele só existe aqui. Muita gente, outra reflexão que eu quero fazer com vocês muita gente diz que o número de acidentes diminuiu por conta do SESMIT. Isso não é verdade. E eu tenho sérias dúvidas a respeito disso. O número de acidentes diminuiu porque pode ser parte disso a atuação do SESMIT? Sim, pode. Mas como a gente viu, o SESMIT está presente só em 2%. Teve uma contribuição. Não, teve uma contribuição, mas não foi só isso. Exato. A qualidade dos EPIs é uma. A qualidade dos EPIs é uma. Outra coisa que a gente tem. Gestão é outra. Né? Gestão, outra coisa que a gente tem. O próprio cuidado à vida. Né? O respeito à vida, ele mudou muito com o passar do tempo. Antigamente, o cara morrer com 35, 40, 50 anos era normal. Hoje, o cara morre com 60 anos. Nossa, morreu novo. Então, o cuidado à vida hoje mudou bastante. E, por conta disso, as pessoas se cuidam mais para que não haja tantos óbitos cedo. Então, tudo isso colaborou para que o número de acidentes de trabalho, o número de mortes de trabalho, diminua percentualmente. Uhum. Então, a gente até tem todo ano morrendo ali, em média, 2.000 pessoas, 2.100, 2.200, mas percentualmente, sabendo que a densidade populacional aumenta e o número de acidentes permanece em uma linha reta, então você tem proporcionalmente o número de acidentes diminuindo. Então, são algumas reflexões, já que a gente está numa noite aqui de reflexão, ninguém está impondo nada, né, nós vamos apenas pensar sobre isso. E agora eu vou mostrar para vocês os meus argumentos que eu acredito que a terceirização tem pontos positivos. De novo, eu não estou falando que o SESMIT tem que ser terceirizado agora. Eu acredito que ele será terceirizado, mais cedo ou mais tarde. E vários profissionais concordam com isso. Inclusive, né, o nosso mestre, Mário Sobral. Mário Sobral é um que diz que o SESMIT vai ser terceirizado. Pode ser que não seja hoje, mas ele será, porque nós estamos na contramão do mundo. Então, vamos lá. Primeiro que a gente falou, né? Já existe modelo para a gente observar? Já existe modelo. O da NR31 é um modelo do SESMIT que vai servir de guia para implementar o da NR5, né? O CSTR. O CSTR já pode ser terceirizado, claro, quando a nova NR31 entrar em vigência em outubro desse ano. Pontos positivos da terceirização, na minha opinião. Lembrando, eu sou um dos membros da ANATEST, mas não é a opinião da entidade, é a opinião do Nestor. A entidade fala por si, enquanto um grupo de pessoas, eu falo por mim. Opinião do Nestor. Nestor, eu vou aqui pegar o meu carregador do celular, 10, 30 segundos, vai continuando aí. Sim, sim. Tá? Então, pontos positivos da terceirização, na minha opinião. Mão de obra especializada. Como assim? Hoje em dia, a gente tem muitos profissionais de segurança que não conseguem fazer um cálculo de taxa de gravidade, que não conseguem fazer um cálculo de taxa de frequência. Quantos profissionais você conhece que são assim? Quantos profissionais de segurança que você conhece que não conseguem falar em público? Inclusive, na terça e na quarta, eu fui contratado para ministrar um curso de GRO e PGR em uma empresa. Ministrar o curso para uma empresa, para o SESMIT de uma empresa. E eles falaram o quê? Nestor, em todos os anos que a gente está aqui nessa empresa, o seu treinamento foi o melhor treinamento de segurança que a gente já viu aqui. Eu fiquei lisonjeado e, ao mesmo tempo, tanto preocupado. O melhor, sendo que eles têm treinamento lá com alguma frequência, eles falaram, já veio gente aqui com formação muito superior à sua, mas que eles falavam e a gente não conseguia assimilar o conteúdo. Então, o que a gente percebe? Infelizmente, uma mão de obra um tanto desqualificada. Outra coisa que sempre acontece, dos profissionais de segurança serem ameaçados dentro das empresas porque eles vão agir com truculência para cima do trabalhador, que não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Então, na minha opinião, mão de obra especializada. Ou seja, quando uma empresa fosse vender o SESMIT para outra, olha, nós queremos te vender o SESMIT terceirizado. E o nosso SESMIT vai ter taxa de frequência, taxa de gravidade, treinamentos periódicos, vai ter programa de comportamento seguro. Compra o nosso SESMIT que ele vai vir com tudo isso.
Estou especulando, claro, não estou falando que todas as empresas vão fazer isso, mas é uma possibilidade. Porque o cara, na hora dele querer vender o SESMIT dele, ele vai ter que entregar um produto bom. E um produto bom não é só o mais barato. É um mais barato que funciona, sim ou não? Então, é um ponto positivo. Mão de obra especializada. Então, a mão de obra especializada poderia vir com o SESMIT com indicadores. Coisa que poucas empresas têm. Eu vivo rodando o Brasil todo, dando treinamento para profissionais de segurança. E poucos profissionais de segurança têm nas empresas hoje indicadores de segurança. Fala, meu, como é que esse povo está fazendo segurança se eles não têm nem indicadores? A maioria dos SESMIT hoje das empresas, eles servem unicamente para entregar EPI. Então, o modelo que a gente tem hoje não está funcionando bem. Ah, Nestor, você está sugerindo que seja terceirizado? Não, eu estou apresentando os pontos positivos. Inclusive, nem precisaria terceirizar para a gente poder mudar isso. Mas é que não tem como o governo baixar uma lei dizendo que o técnico de segurança, que o engenheiro tinha que ser isso. Não adianta, porque a lei já existe. Já existe lei dizendo que as empresas têm que ter taxa de gravidade e taxa de frequência. Já existe. Já existe lei, um decreto previdenciário, dizendo que a empresa tem que diminuir os acidentes de trabalho 5% a cada ano. Já existe. Já existe lei dizendo que a empresa tem que fazer treinamento para o trabalhador. Já existe. Mas as empresas, boa parte, não fazem. Ou fazem de uma forma porca. Então, a gente teria empresas especializadas em vender SESMIT. Empresa especializada que falava, olha, o negócio é o seguinte, para você fazer parte do SESMIT, que a gente vai vender para as empresas, você, técnico de segurança, tem que ser um cara que sabe fazer. Estou falando o basicão. Taxa de frequência, taxa de gravidade, tem que saber falar em público, tem que saber sobre comportamento seguro. Você sabe? Ah, eu sei. Então, vem cá, vamos fazer um teste aqui. Ah, beleza. Então, agora você tem a chance de ser contratado para poder fazer parte do nosso serviço que a gente vai vender para as empresas. Outra possibilidade de uma mão de obra mais especializada. A gente poderia ter empresas especializadas em vender SESMIT para a construção civil, com profissionais que tenham experiência ou que fizeram estágio na construção civil. Mão de obra especializada. E hoje a gente tem o quê? O cara às vezes trabalha no hospital, depois ele vai para a construção civil, depois ele vai para a mineradora. Isso tem o seu lado bom, claro, mas tem o seu lado ruim. Às vezes o cara não é bom em nenhuma dessas áreas, porque ele fica sempre pulando de galho em galho. O quarto item aqui é que um SESMIT terceirizado, ele tem a chance de ser mais planejado, mais organizado. E o modelo lá da NR31 diz que o SESMIT tem que guardar todo o trabalho dele por pelo menos 5 anos. Então, o SESMIT, ele ia fazer todo um trabalho, ele ia ter que guardar todos os papéis de trabalho dele por pelo menos 5 anos. Né? Lembrando que a gente já tem lá para o PPRA e quando entrar também o GRO, a gente tem a guarda por 20 anos. Né? E a gente agora teria... Para que serviria essa guarda por 5 anos? Gerar evidências de que o SESMIT está trabalhando ou não. Então, na minha opinião, esses são pontos positivos a respeito da terceirização. E agora eu vou voltar lá para a gente conversar com o Diógenes e saber a opinião dele, né, um pouco mais a respeito deste assunto, meu jovem. Então, tem alguns pontos de discordância contigo com você aí, né? Entendeu? Né? Mas antes eu quero ainda colocar, assim, por mais que você coloque que a NR31 vai ser a referência, eu não posso opinar sobre isso, mas posso opinar pelo o proposto, né? Então, assim, como eu te falei, o tema proposto é colocar que seja serviços a atenderem integralmente ao SESMIT, mas tem proposta de tirar esse integralmente. Então, se não vai atender integralmente ao SESMIT, o que vai acontecer? Nós vamos ter na indústria e ter várias empresas terceirizadas lá no SESMIT. Isso vai dar uma confusão muito grande, porque vai ter várias, não é cabeças, quando digo cabeças pensantes, não quer dizer o técnico, o engenheiro de segurança, quer dizer várias empresas que podem lá criar problemas que vêm de outras histórias, vêm com outras relações lá com as suas empresas, entende?
Então, assim, isso vai mercantilizar o Sensbit, né? Então, essa é uma situação. E a outra situação, que do proposto, é o item da ideia, é o item 4.7.2, que diz: a empresa especializada deve exercer exclusivamente atividades de prestação de serviços em segurança e saúde do trabalho, conforme previsto no contrato social. E qual é o que está se discutindo? Os empregadores e o governo, eles estão de acordo em tirar essa palavra exclusivamente, né? Então, assim, são empresas que vão fornecer tão somente mão de obra. Tem que deixar claro o seguinte, o SESBIT é um serviço especializado. Então, não é a empresa, não é o trabalhador, não é o técnico, não é a pessoa que tem que ser especialista. É a empresa que tem que ser especialista. Entende? A empresa que tem que ser especialista. E para que o histórico da terceirização no Brasil, coloca que a empresa não é especialista em nada. Ela contrata uma pessoa para limpeza que não sabe nada sobre isso. Entende? Né? Então, vai contratar um técnico, a empresa vai se dizer especialista, mas o técnico, ele vai ser especialista, ou o contrário, o cara é especialista. O cara é um cara como você, que tem didática para dar um curso de GRO, para se fazer entender. Mas a empresa, ela tem recursos, ela tem condições, ela tem formação em engenharia ocupacional para fazer as medições necessárias? Então, me discuto isso aí. O Caio Pimenta, né, eu dar um abraço para ele aí, né, um chegado meu já de um tempinho já, ele coloca uma coisa que até estava discutindo essa semana. Em Portugal, na Itália, na Espanha, existe um SESB terceirizado, mas é literalmente uma coisa exclusiva, é outra palavra que eu quero colocar e me fugir agora, mas é cheio de obrigações. Tem a empresa para poder terceirizar o seu SESB, e até o histórico de acidentes na empresa, certo? Os graus de risco, empresa de alto risco não pode terceirizar. A empresa, ela tem que dar sua certificação aos órgãos, os órgãos de auditoria em Portugal, por exemplo, para poder criar uma empresa e vender esse serviço. Não é? Então, assim, é uma coisa assim, literalmente assim, uma exceção bastante à regra, o que acontece em Portugal, né? Que é o caso aí, a Espanha e a Itália. Ok? Assim, então a gente não vejo muito como indo na contramão. Talvez a gente esteja indo na contramão, mas não por uma questão prevencionista, e sim por uma questão mesmo de política neoliberal. Né? Outra coisa que me preocupa é o seguinte, cada vez mais, como eu falei, o SESB tem que evoluir. Esse modelo de SESB, que foi muito importante, tal, né? Eu defenderei sempre, mas tem que evoluir. Então, assim, para se fazer segurança do trabalho, é fundamental que a segurança participe do processo. Que ela entenda a fazer um gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco, entende? Então, me pergunto, como é que uma empresa terceirizada vai fazer esse gerenciamento de risco? Não tem como. Eles não vão dar espaço para isso, porque é uma empresa terceirizada. Eles não vão abrir os cofres, não vão abrir segredos da empresa, abrir projetos da empresa para uma empresa terceirizada. Eles não vão fazer isso. Entende? O empresariado brasileiro não é que ele é retrógrado, só que a cultura é que não do empresarial brasileira não vai permitir tal coisa. Então, como é que a MTST, ele vai o quê? Ele vai se propor a participar de todo o processo de gerenciamento da empresa para poder gerenciar os riscos, ao mesmo tempo que ele também tem que participar do dia a dia do processo, lá junto com o trabalhador, porque aquele cara, aquele trabalhador, que sabe como conduzir o processo de forma segura, existe uma diferença muito grande.
de como a gente imagina que é o trabalho e como ele é feito. E como ele é feito com medidas de segurança, quem pode contribuir bastante é o trabalhador, mas o sempre é terceirizado. Então, é terceirizado, aí tem lá o técnico, foi contratado, e ele vai lá para a empresa, vou dizer para o meu universo, tá? Para a obra, certo? Ele vai querer participar do processo de gerenciamento para fazer o gerenciamento de risco, não vão permitir. Ele vai querer lá sentar com o trabalhador para poder conversar, para ver formas de trabalhar, e também isso também talvez não seja possível, porque isso exige uma relação de confiança. De confiança. Eu não vou chegar hoje na obra e eu vou sentar com o pessoal e bater papo com eles e isso. Isso não vai acontecer. Vai levar um tempo para essa confiança acontecer. Certo? E aí, essa relação acontecer. E aí, de repente, a empresa, nós queremos manter o contrato, mas não queremos mais o técnico Diógenes aqui conosco. Aí, no outro dia, troca. Numa relação de contratação direta, né? E há uma série de coisas a se pensar. Poxa, vamos demitir o técnico A porque ele não tá aí como nós queremos, né? Aí vamos pensar, poxa, espera aí, o cara tem aí, ó, tem os direitos que ele tem, que ele vai receber. Como é que fica isso? Entende? Então, a contratação direta para fazer um gerenciamento disso, porque isso que acontece é o seguinte, infelizmente, quando você fala, tem técnicos que não estão preparados para isso, para aquilo, concordo com você plenamente, mas a forma que você tá propondo para resolver esse problema é as consequências, e eu quero combater as causas. Foi o Raul Seixas que disse, né? Tem gente que trava a luta com os galhos, mas o negócio está na raiz. Certo. Então, como você faria para melhorar o SESMIT, então? Para fazer funcionar? Não está funcionando. Bom, no caso, eu daria mais poderes ao SESMIT. Eu daria mais poderes ao SESMIT. Né? Eu trabalharia... É uma questão que vai... tem que ser menos normatista e mais de ação. Os TSTs não podem mais ser... Acho que vamos criar uma categoria aí, que foi até um colega nosso que com certeza está ouvindo aí a nossa live, que estava comentando isso comigo. Vamos criar uma categoria não de técnico de segurança do trabalho, mas técnico de conformidade, né? Como diz o Cosmo Palazzo, se ele está aqui na live aí, a empresa pode ser... Se ele tivesse, estava comentando aí. Com certeza. Se a empresa está inconforme com aqueles velhos checklists, é uma coisa. Ter segurança do trabalho é outra. Não, eu colocaria como uma eu sou um simples técnico, não sou especialista na área de direito, então não sei que palavras usar. Mas, assim, eu daria mais poderes ao SESMIT, onde ele teria essa obrigação de participar do processo para poder gerenciar o risco, que essa é a grande questão, é gerenciar o risco. E não fazer conformidade, o PPRE está tudo tranquilo. Mas como fazer isso, Diógenes? Esse é que é o problema. Porque, do ponto de vista legal, lei já tem. Fiscalização também deveria ter, mas não funciona, entendeu? Mas, enfim, enquanto você pensa aí, deixa eu só responder aqui o Caio, que ele fez uma colocação, achei muito interessante. Né? Em Portugal, Espanha e Itália são exemplos de países que têm SESMIT próprio. Pois é. Deixa eu te provocar aqui, Caio Pimenta, com todo o amor e com todo o respeito. Nesses países, você não vê literatura sobre segurança do trabalho. Eu, pelo menos, não vejo. Talvez justamente pelo seu SESMIT terceirizado, como é aqui o Brasil, você tenha tanto pouco trabalho acadêmico em segurança do trabalho. Olha que coisa. A Austrália não é. Você tem caminhão de autores com trabalhos acadêmicos, científicos, sobre segurança do trabalho. Estados Unidos tem muito também. Cadê esses países aí que tem o SESMIT obrigatório e você não vê nada de trabalho científico deles? Não vê eles como referência em outras áreas? A CGH é justamente de onde? De um país onde o SESMIT não é obrigatório. Então, ser obrigatório ou não, não é lá um carimbo de qualidade, né? Mas vai lá, Diógenes? Sim? Não, então, não, assim, o Ministério Público do Trabalho que acompanha essas discussões, eu acho que eles não concordam com você sobre
a resposta cedeu aí ao Caio Pimenta. Né? Eles têm justamente colocado, que nesses países que ele cita aí, o Pimenta, o Portugal, Espanha, Itália, a terceirização do SEND é uma exceção à regra. A legislação todinha, ela bate em cima, inclusive, ela não pode, não é nem opção ter o SEND terceirizado, não é nem opção. O empregador ele tem que pedir essa permissão aos órgãos fiscalizadores e apresentar uma série de requisitos, inclusive não ter acidentes, não ter tido doenças, ter um nível bom de seguridade para poder terceirizar o centro. E coisa que pode perder rapidinho. Né? Então, assim, o pouco que eu li, né, a terceirização do centro em Portugal, Espanha e Itália, pelo Ministério do Trabalho, que fez essa avaliação, ela é uma coisa bem exceção mesmo, exceção à regra. O que eles querem é direto, eles querem uma relação direta. Né? Olha só uma coisa, eu vou fazer aqui uma provocação que de repente não tem nada a ver. Eu vou até cair no erro de falar aqui uma grande bobagem. Né? Uma grande bobagem. Mas quem ajuda no petisca, né? Com as viagens espaciais, até antes dos ônibus espaciais, os pilotos, os astronautas, eles participavam diretamente do projeto de levar o homem para o espaço. Eles participavam ativamente disso aí. Né? Eram quase que coordenadores. E por quê? Porque eram perigosas, essas viagens, ainda são perigosas, na verdade, né? Levar um homem ao espaço é muito perigoso. Né? E eles têm que saber do que está acontecendo, de quais são os riscos e como é que vão controlar esses riscos. Ok? Quando a gente vê os homens espaciais, os astronautas foram retirados desse processo. Da série documental da Challenger, primeiro voo, né? São 4 episódios, muito bom, está disponível aí na plataforma famosa de streaming aí. Ele coloca que criaram nos pilotos até um marketing. O marketing da viagem é vocês, a gente cuida do resto. Né? E quando tirou esses caras do processo de gerenciamento de risco da viagem, deu no que deu. A Chad explodiu, a Columbia explodiu. Inclusive, o relatório da Columbia cita isso. Né? Vou fazer aqui uma outra comparação. Risco também de falar uma grande bobagem. Um programa de televisão, vou imaginar, o programa fulano de tal, programa Domingão do fulano de tal. Por mais que há zilhões de pessoas por trás do programa para produzir. Mas a imagem de quem está? A imagem está daquele apresentador, certo? Programa de entrevista, está a imagem de quem? Daquele apresentador. Eu trabalho na produção do programa Domingão tal. Mas quem é citado, falado bem, falado mal, é o apresentador. É por isso que ele participa da situação. Isso também é gerenciamento de risco. A imagem do programa, a imagem da TV, a imagem do cara. Então, ele sabe o que está participando. Então, é uma contratação direta. Você já percebeu que não tem pilotos da aviação comercial terceirizados? A aviação comercial não permitiu isso, porque sabe o risco que é. E ela é uma coisa segura. Vai colocar terceirizados? Entende? Então, assim, a terceirização, ela visa tão somente, eu acho, diminuir custos. Não está preocupado com a melhoria da segurança do trabalho. Né? Legal. Bons argumentos. O Emílio falando, discordo com você, Nestor, em Portugal existe até mestrados voltados à segurança. Emílio, não estou falando questão de curso. Estou falando questão de trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, entendeu? Você não vê esses lugares com volume de trabalho, livros, entendeu? Eu só conheço o João Areosa, dos autores de Portugal. O João Areosa faz um trabalho, inclusive, bem interessante, mas você não vê outras figuras. Outra coisa que o colega falou foi que a terceirização, que o CESP de não obrigatório nos Estados Unidos levou os Estados Unidos a ter muitos acidentes de trabalho. O que não é uma verdade do ponto de vista que
Se você for olhar o ranking dos países que têm mais mortes no trabalho, você vai entender que existe uma relação entre densidade populacional e número de mortes no trabalho. Todos os países que estão entre os países com maior número de mortes são países que têm uma grande densidade populacional. Então, não dá para colocar no mesmo saco um país como os Estados Unidos e um país como a Itália. A densidade populacional é totalmente diferente. Então, o número de acidentes não é um valor, não é um dado válido para a gente colocar nessa discussão, porque tem densidade populacional. Igual eu estava falando no curso ontem. Se você tem um país mais populoso, evidentemente, tudo que lida com quantidade de pessoas, esse país vai estar lá em cima, porque tem muita gente. Não tem como fugir disso. Né? Outra coisa que o Diógenes falou foi a relação de confiança. Né? Como é que você vai colocar um SESMIT terceirizado? Né? Só que aí eu vou lembrar o que eu falei da NR31. O SESMIT terceirizado ele vai ser registrado como SESMIT daquela empresa, lá no site eSESMIT. Então, o cara não vai poder um dia estar numa empresa, outro dia na outra, outro dia estar na outra. Isso não existe. Outra questão, a questão de troca do profissional. Né? Você falou da questão de troca. Na verdade, com a terceirização, fica até mais fácil se a empresa não gostar de um trabalhador terceirizado, ela trocar. É igual a gente vê hoje em condomínios. Né? Eu mesmo trabalhei em condomínio uma vez, e tem uma vez que o cara lá trabalhei como terceirizado, o cara não gostou de mim e falou, ó, esse moreno aí você pode trocar. No outro dia eu já tinha ido, ó, eu cheguei lá para receber a ligação, ó, Nestor, a partir de amanhã você está em outro condomínio, reclamaram de você e pediram para trocar você. Ok. Então, até nisso, a terceirização ajuda. Eu sei que eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo nessa discussão. Do meu ponto de vista, não ajuda, né? Eu gosto de suscitar o debate, de mostrar o contraditório, de fazer as pessoas pensarem, entendeu? Eu não me importo. O motivo que leva você a gostar de praia é o mesmo que eu levo a não gostar de praia. Então, o motivo que você leva a facilitar é o motivo que leva a dificultar. Essa foi boa, né? Ué. Então, o colega também falou que o SESMIT terceirizado, o empregador não iria mostrar a operação. Pode ser que não, porque se ele vai contratar o SESMIT justamente para fazer gestão de segurança, não seria um pouco ilógico ele contratar o SESMIT para fazer gestão de segurança e não permitir o SESMIT fazer gestão de segurança? Me parece um pouco ilógico isso. É claro que eu vou sempre dar o braço a torcer no ponto de que aquelas empresas que querem fazer o certo, elas podem usar essa brecha para fazer o certo. Aquelas empresas que estão interessadas em passar a perna, elas podem usar isso para passar a perna. Igual esses dias eu estava vendo um colega no Facebook dizendo que eu vou procurar uma brecha na NR1 para vender o PGR anual. Né? Que a gente sabe que o PPA nunca foi anual, né? E agora a norma deixou muito claro que o PGR não é anual e as pessoas da área de segurança. Vou buscar uma brecha para vender o PGR anual. Então, sempre tem as pessoas mal intencionadas. As mal intencionadas vão sempre estar buscando brecha para poder fazer caquinha, né? Para poder fazer as coisas. Tem um comentário aqui interessante. Eu estou vendo o pessoal falando. É o Elvis Peixoto. Ele colocou em letras garrafais. Honestamente, Elvis Peixoto. Honestamente, terceirizar funciona assim, mas tem que ter um engenheiro por trás. Deixar a ST na responsabilidade do RH, vige, terceira ainda, vige. O ideal é ter um RT do engenheiro responsável pelo TST. Olha, eu não concordo com ele, não. Assim, eu não concordo que o SEST, para funcionar, tem que ter um engenheiro de segurança. Eu, pelo menos, trabalho num grande empreendimento da construção civil aqui. É o maior aqui, eu acho, hoje, do Estado. Né? Se não foi, se não é, já foi o maior. Nós não temos engenheiro de segurança. Nós tivemos 2 TST, hoje temos um TST, mas 2 terceirizados. 2 de terceirizadas, melhor colocando, né? 2 terceirizadas que foram opção das 2 empresas. Sim.
eu tenho um supervisor que é do ADM, assim, escuta muito meus argumentos, pede reunião comigo direto, entende? E assim, ele não vê problemas. Caminha pela obra comigo, vamos lá na obra andar, entendeu? Escuta, dá ideias, respondo a ele as questões, funciona, entende? Se eu queria lá ter um jeito de segurança, óbvio que eu queria ter um engenheiro, 2, 3, 4, queria um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, mas depende, assim, essa questão que ele colocou, se assim, tem que ter um engenheiro por trás. Então, se não tiver, não funciona. Não concordo com isso, não. Eu sou obrigado a não ter essa... Uma coisa é a seguinte... Eu concordo em parte com ele. Eu acho que o SESB está ligado ao RH é bem complicado, porque bem a função do RH não tem nada a ver com a questão de segurança, né? Então, infelizmente, o fato do SESB estar ligado, na maioria dos casos, ao RH, acaba limitando bastante, porque você pega dois setores que não têm poder de decisão na maioria das vezes. E aí você liga um ao outro, né? Então, assim, ideal... tem que estar ligado. A engenharia, aí sim, o pessoal responsável pelo processo, aí sim, no meu mundo, né? A construção civil, ligado ao mestre de obra, ligado aos encarregados, ligado ao engenheiro de campo, entendeu? Aí sim, né? Eu sempre vou defender isso. É entendimento do processo, é o gerenciamento de risco. Olha, a terceirização ela já tem esse problema, porque ela diz, eu acho tão interessante, empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, como se o SESB não fosse um serviço especializado de saúde e segurança do trabalho, como se não fosse, né? Entendeu? Mas aí, essa empresa, ela é a empresa especializada, não é o técnico que vai estar lá no ambiente laboral. Então, ele vai ter que ter vários equipamentos, vai ter que entendimento de higiene ocupacional, entendimento de fazer programas de saúde e segurança do trabalho, certo? E aí? Isso aí demanda treinamento, demanda equipamento, demanda atualizações. Quanto é que vai custar esse serviço? Vão cobrar caro. E as empresas vão ter que diminuir custos, porque quando o empregador, o empreendimento, a organização fazia a tomada de preço, vai optar por qual? Vai optar pelo mais barato, porque é a filosofia da terceirização no Brasil. Aí tudo bem. A empresa, não, o meu preço é esse, baixo. Meu preço é esse. E a empresa aceitou. Quanto é que vai poder pagar por esse TST? Porque atrás do salário dele tem todas as contribuições de garantia, seguro de não sei o quê, disso, daquilo, passagem, almoço. Né? Então, terceirização vai complicar ainda neste ponto. E se você tudo bem. Então, vamos colocar um preço justo. Vamos colocar um preço justo, colega. Qual esse preço justo também o preço da confiança de ter um cara direto lá no ambiente laboral. Né? Não vejo sentido em modernizar as nossas normas colocando a terceirização. Me parece que estão aproveitando a modernização para passar a boiada lá no SESB. A impressão que eu tenho é essa. Legal, bacana. Então, pessoal, a gente começa a caminhar para o final, né, do nosso bate-papo, né, e eu acredito que a gente já levantou algumas questões bem interessantes aqui, algumas reflexões, né, os pontos positivos e os pontos negativos, e eu vou discordar do Diógenes para variar de novo essa fala, que nosso papel aqui hoje é a réplica. Chama o William Bonner, não, eu quero a réplica. Nosso papel aqui hoje é ser opositor, né? Porque justamente o cara ele vai contratar um SESB, ele quer entregar resultados. De novo, a gente volta naquele papel. As empresas que quiserem fazer mal feito, elas já estão fazendo mal feito agora, vão fazer mal feito depois. As empresas que quiserem fazer bem feito, que hoje elas têm dificuldade de encontrar profissionais capazes, elas vão ter agora uma estrutura pronta, fechada. Olha, compra o meu SESB, que o meu SESB vai te entregar
taxa de frequência, taxa de gravidade, índice de avaliação de gravidade, comportamento seguro, programas de comportamento seguro, treinamentos. Então, você vai comprar um SESMIT não só pelo preço, mas também pelo resultado. E aí, de novo, a gente tem a chance de vender um SESMIT que está pronto para entregar resultado naquele segmento. E hoje o empregador não tem isso, porque ele contrata os profissionais todos separados e ele teria que ter alguém na empresa, uma pessoa iluminada, para poder juntar, se tem mais de um representante do SESMIT, claro, né? E poder treinar ele e falar, o resultado que a gente quer de você aqui é esse. Né? E hoje a gente, infelizmente, não tem isso. Né? O técnico é contratado, fica subordinado ao RH, que não tem poder de decisão. Quando tem engenheiro, o engenheiro vai na obra poucas vezes, e aí o setor fica todo largado. Né? Então, o que a gente tem hoje é uma ausência de resultado muito grande e que acaba precarizando a própria condição do trabalho hoje em dia. Então, se terceirizar, o SESMIT não vai ter autonomia. E hoje ele tem? Se terceirizar o SESMIT, ele não vai ter dinheiro para fazer gestão de segurança. Hoje ele tem? Então, hoje ele já não tem. Né? Talvez fique pior? Pode ser. Mas pode ser que talvez fique melhor também. Então, algumas reflexões que a gente tem que fazer, né? E vocês que estão aí assistindo que vão avaliar sobre isso. Estou vendo que tem muita gente chegando agora no final e a gente já falou de algumas coisas, né, a respeito disso. O Armando colocou mais uma bem apimentada aqui. Tinha que ser o Armando. Nestor, o que você acha do leilão do SESB? Leilão que você fala mão de obra mais barata? Pode acontecer, Armando. Claro que pode acontecer. Mas pode acontecer também daquelas empresas que querem, elas comprar o SESB não pensando apenas no preço, mas pensando no resultado. Eu quero um SESB especialista para me ajudar aqui. Porque hoje o que a gente tem, né? Aqui tá, vai lá. Aqui tá, se a empresa pensar nisso aí, né? Não vamos ser também cruéis. Botar o empresariado como o lobo mau, né? Não é essa a minha intenção aqui, né? Mas assim, se a empresa, se a organização, ela quer ter esses resultados, ela contrata direto, pô. Entende? Contrata direto. Eu não vejo que a terceirização ajuda nisso, né? Entende? Ela vai fora. Você concorda que hoje o empregador, na maioria dos casos, ele não sabe por onde começar? Aí ele contrata um especialista, que o especialista também não sabe por onde começar? Ou você acha que eu estou viajando? Aí o cara não é especialista, né? O cara não é especialista, né? Cadê o especialista? Eu tenho uma experiência, assim, mais ou menos em terceirização. Então, assim, foi do ano passado, né? Então, a empresa tinha 2 TSTs, né? E tinha uma consultoria na área de segurança do trabalho, né? Então, esse empreendimento queria mais um TST. Por quê? Porque os TSTs estavam muito ocupados, estavam reclamando de muito serviço e estavam recebendo funcionários novos de contratação e estavam dando conta, né? Então, me chamaram. Aí ligou para mim, né? E me chamou. Então, eu estou lá segunda-feira, né? Então, fui para uma reunião antes, cara, ele passou todo usando um termo chulo, o babado da coisa lá, né? Os macetes, e eu fui lá para a obra, certo? Quando eu cheguei lá, me reuni com os 2 TSTs e um disse logo, cara, eu estou na obra, conversa com ele aqui, e saiu. E o outro disse, rapaz, é o seguinte, você vai ficar tomando conta da gestão, da documentação e dos terceiros. E nós da obra. Não é que eu acho ruim a coisa. Não é que eu acho ruim a coisa. Não é o que eu estou dizendo. Mas veja bem, programas como o PPRA e o PCMAT são fundamentais. São fundamentais para a segurança do trabalho. Isso aí não tem discussão. São fundamentais. Mas o PPRA, por exemplo, ele é um programa de higiene ocupacional. Ponto. Né? Acidentes do trabalho não acontece por falta de PPRA. Ó, coisa que eu estou falando, viu? Porque às vezes também acontece por coisas que não estão previstas no empreendimento. É o gerenciamento de risco que eu falo. PST tem que ficar andando, chão de fábrica.
Porque existe uma diferença muito grande de como o trabalho ele é pensado e de como o trabalho ele é feito. O TST vai fazer um PPRA, vai nos setores, o que você faz aqui? Isso, e você, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, coloca no PPRA. Mas no dia a dia a história é outra. Entende? Aí eu penso, a empresa tem, sei lá, o seu jeito de segurança. Vamos terceirizar agora o SESMIT. Óbvio, tu cuida do terceirizado e tu cuida aí das documentações e eu estou em campo. Entende? Né? Vem lá. Né? É suficiente isso? Isso realmente vai diminuir o objetivo principal, que é diminuir os acidentes de trabalho, a bancada do governo. Eu acredito que tem pessoas aqui na nossa live que são nessa comissão tripartite, que até se questiona, por sinal, já tem competência legislativa para fazer tal coisa. Há esse questionamento também. Mas não somos árbitros de direito, né? Não vamos entrar nesse campo. Mas eu tenho certeza que tem pessoas da comissão tripartite aqui na nossa live. Tenho quase certeza disso. Né? Coloque aqui esse ponto. Coloquem esse ponto. Né? Os acidentes de trabalho têm um custo muito grande para o Brasil. Esse custo, pessoal, é custo nosso. É dinheiro nosso. São os nossos impostos. Nós que estamos pagando zilhões por esses acidentes, por essas mortes, por essa indenização. E a terceirização do SESMIT, na minha opinião, não vai mudar nada nesse ponto, que é reduzir os acidentes de trabalho. Por quê? Porque não há gerenciamento de risco. É o que eu falei. Nós temos que partir para aquele ponto, Nestor, que você sabe muito bem qual é, o pessoal que está aqui na live sabe muito bem qual é, como o Armando, nós temos que discutir a formação desses TSTs desde a escola. Vou te falar uma coisa aqui. A minha formação, de fato, foi o meu primeiro emprego como TST. Ali, eu fui para uma consultoria, né? Uma consultoria, e lá que a minha formação foi de fato. O contato com os TSTs que lá existiam, com os engenheiros que lá existiam. Lá que eu comecei a entender o que é ser TST. Até então, já tinha a norma 85, a turma, a norma 18, não sei o quê, a norma X, não sei o quê. Eu vim aprender a coisa lá naquele dia a dia. Tem que se... Só que isso foi bom? Isso foi ótimo para mim. Mas eu tive essa sorte, né, de ter sido um bom aluno e quando acabou o curso, me indicarem. Né? Tive essa sorte. Né? Mas quantos não têm essa sorte? Então, temos que discutir esses TSTs especialistas, assim, em conhecimento, para ir para o chão de fábrica, para fazer gerenciamento de risco, e não fazer conformidade, ficar fazendo esses checklists, né? Esses checklists, né? Então, está tudo conforme aqui, e lá as coisas acontecendo, e acaba com essas placas, o Pimenta, eu conheço o Pimenta, ele não gosta muito dessas placas. Estamos tantos dias sem acidente. E quantos dias teve lá o ambiente laboral com riscos de acidente, dando aviso para quem tem o olho prevencionista. Né? Entende? Complicado. Legal. Né? Boas reflexões aí, ó. O pessoal está gostando das reflexões do Diógenes Calheiros. Diógenes, vamos lá, quase encerrando. Suas palavras finais aí, uns 2 minutinhos para você fechar com chave de ouro, e a gente vai encerrando o nosso bate-papo aqui de hoje. Deixa a sua mensagem aí sobre a terceirização, sobre o que for. A hora também de vender o seu peixe, a hora do Cascai, né? Agora é a hora do Cascai, meu filho. Vende seu peixe, a sua imagem aí, então, vai lá. Desculpem. Então é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube, né? E monetizei, e na verdade eu nem sei exatamente o que isso quer dizer. Lógico que eu sei pela palavra, né? Money, né? Mas como é que faz isso, eu não sei, e nunca me preocupei. O que eu gosto mesmo é de explanar, eu gosto mesmo é de estar em campo, de trabalhar com o pessoal, e daí que eu tenho meu canal, que eu dei um tempo nele, né? Para refletir sobre questões técnicas e questões mesmo de conhecimento, né? De que alguns colegas colocaram, seu canal é bom, mas falta isso, falta aquilo, falta não sei o que e tal, né? Algumas coisas eu acertei, outras não. Então, eu peço que os colegas aqui se inscrevam no meu canal, me procurem nas redes sociais,
deixar aqui meu telefone com o pessoal, é o DDD 84, Natal, Rio Grande do Norte, DDD 84 98159 8051. Pode me chamar no WhatsApp, Telegram, fiquem à vontade, tá? Para a gente bater o papo, conversar, manter essa discussão, ou discutir sobre outras coisas na área de segurança do trabalho, né? Agradeço a Anateste por ter colocado esse espaço, né? E acho que não se encerra por aqui, né? Não se encerra por aqui, porque eu não sou dono da verdade, e eu acho que o Nestor, acho que é assim no caso, né? E o Nestor também não é também nenhum dono da verdade, também eu acredito, né? Até porque se fôssemos, não teríamos uma biblioteca aí cheia de livros, né? Livros em PDF, livros em matéria, né? Material, né? Papel, certo? Sempre estudando. E me desculpe os termos chulos aí. Um abraço e mais uma vez, obrigado. Legal, pessoal. Quero agradecer o Diógenes, agradecer a Anateste pelo convite, né, para a gente debater esse espaço, que na verdade essa é uma live da Anateste, né? A gente está só fazendo figura aqui, conversando sobre isso. E os colegas, né, a questão da terceirização, de novo, eu não estou dizendo que eu sou a favor de terceirizar o SESM, eu estou falando que eu vejo pontos positivos. E eu gosto disso. Eu gosto de olhar as coisas dos dois lados. Por exemplo, aqui na minha biblioteca, eu tenho aqui uns 4 livros que falam sobre como fazer programa de recompensa nas empresas. 4 livros. E eu tenho 3 livros criticando o programa de recompensa das empresas. Então, eu compro livros dos pontos positivos de como fazer programa de recompensa e compro livros sobre por que eles não funcionam. Porque eu gosto de olhar os dois lados. Eu gosto de ver isso. Então, não é que eu estou aqui cegamente defendendo empregadores. Um uma colega veio falar, Nestor, você está defendendo a terceirização porque você vai abrir uma empresa e vai vender SESC terceirizado. Eu falei, menina... Eu vi isso hoje, colega. Eu vi isso hoje. Pois é, de onde você tirou essa ideia? Nós estamos falando de ideia, nós não estamos debatendo pessoas, né, Jorge? Muito exato. Nestor, estou lendo um livro muito legal, já estou com ele há um bom tempo comigo e eu comecei a partir para ler. Na verdade, eu estava lendo, eu tive Covid, eu fiquei muito mal, como eu estava te falando hoje, né? E parei de ler e outros livros apareceram e tal, né? Mas estou relendo esse livro de novo. Mas esse livro, ele é de um filme que eu tenho quase certeza que todo mundo assistiu, que é o do Jurassic Park, né? E ele fala justamente isso, que o parque não tinha um bom gerenciamento de risco. Então, super recomendo aqui esse livro como leitura aí. Quando você estiver cansado de ler sobre segurança do trabalho, leia o livro Jurassic Park aí, né? Legal, pô. Interessante. Esse aí eu vou comprar depois para me dar uma olhadinha também. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado a todos. Tirem vocês mesmos, cada um de vocês, suas próprias conclusões. Não fique chateado comigo e nem com o Diógenes. Nós estamos aqui debatendo ideias. Você não precisa concordar com a gente, apenas ouve, faça suas próprias reflexões, porque é isso que nós estamos aqui hoje. Para levar você a pensar um pouco mais sobre isso, porque, como eu disse, né? Pode ser que o SESMIT não seja terceirizado dessa vez, mas ele será. Mais cedo ou mais tarde ele será. Então é bom a gente estar com a visão aberta sobre isso e lutar contra, se for o caso, sim, né? Mas sabendo que mais cedo ou mais tarde ele virá, porque é o que está acontecendo no mundo todo e não apontar o dedo na cara do colega que é a favor, que é contra. Vamos debater ideias e não ofender pessoas. Bacana? Agradeço a todo mundo que participou, agradecer ao Caio Pimenta, que trouxe várias questões delicadas aqui e instigou ainda mais o nosso debate, colaborou bastante, Caio, obrigado. Obrigado a todos que participaram. Me ligou ontem, desejando boa sorte a gente. E aproveitar e também dizer que na primeira semana de abril nós vamos ter aqui no nosso canal do YouTube a semana Descomplicando o GRO e o PGR, uma semana toda falando de GRO e PGR. Então, se você é inscrito no canal, ativa o sininho para você receber, se você quiser saber mais sobre GRO e PGR.
E se você não é inscrito neste canal, se inscreva agora mesmo. Uma semana inteira de conteúdo gratuito sobre GRO e PGE aqui no nosso canal, que a gente vai fazer em lives, e eu não sei se eu vou deixar essas lives abertas, ainda estou pensando sobre isso. Vai acontecer no início de abril. Boa noite a todos, obrigado a todos, obrigado Diógenes, obrigado Anateste, obrigado a você. Tenha um excelente final de noite. Falou!